A radiação ionizante no espaço profundo não é apenas um obstáculo para a engenharia, é uma forma de erosão celular que transforma o DNA humano em um registro de erros constantes. Enquanto protegemos o casco de uma nave contra micrometeoritos, o verdadeiro inimigo atravessa as paredes de metal como se elas fossem feitas de papel. Se decidirmos enviar seres humanos para além da órbita terrestre, precisaremos aceitar que o corpo humano não foi projetado para o vácuo, nem para a radiação de partículas solares, nem para o isolamento prolongado. A grande questão não é apenas como chegar a Marte mais rápido, mas se podemos realmente nos tornar uma espécie que habita naves por décadas sem que o custo seja a própria perda da nossa integridade biológica. A ideia de cidades flutuantes entre os planetas depende de uma ilusão técnica que frequentemente ignoramos, a de que o espaço é apenas um lugar vazio onde basta flutuar. Na realidade, o espaço é um ambiente agressivo onde a ausência de gravidade degrada a densidade óssea, enfraquece o sistema cardiovascular e altera a própria percepção sensorial. Quando analisamos o tempo necessário para chegar a locais além da Lua, percebemos que o combustível convencional torna a viagem longa demais para a biologia humana. Se passarmos 6 meses em gravidade zero a caminho de um objetivo, o corpo que chega ao destino não é o mesmo corpo que partiu. Ele é mais frágil, mais propenso a falhas e, em última análise, dependente de tecnologias de suporte que, se falharem por um minuto, encerram a missão. Para contornar o limite do tempo, pesquisadores exploram soluções como sistemas de propulsão nuclear térmica ou iônica, que permitiriam encurtar as viagens. No entanto, cada ganho de velocidade exige uma quantidade massiva de energia, o que introduz novos riscos de segurança. Uma nave rápida precisa de mais proteção contra colisões, pois um simples grão de poeira, atingindo um veículo a velocidades interplanetárias, libera energia equivalente a uma pequena explosão. É um paradoxo constante. Queremos velocidade para proteger o corpo da radiação e da atrofia, mas a velocidade aumenta o risco de destruição catastrófica por impactos invisíveis. Se ampliarmos essa visão para naves geracionais, onde a vida deve continuar por séculos, o problema deixa de ser a física da propulsão e passa a ser a gestão de ecossistemas fechados. Um sistema de suporte à vida que funciona por 1 ano pode falhar de forma acumulativa após 10 anos. O ciclo do nitrogênio, a reciclagem de oxigênio e a produção de alimentos em escala reduzida enfrentam o que chamamos de entropia biológica. Em um ambiente confinado, qualquer micro-organismo, mutação ou erro técnico ganha uma proporção exponencial. Não estamos falando de um laboratório na Terra onde a reposição de recursos é imediata. Estamos falando de um sistema que precisa ser, ao mesmo tempo, uma máquina de alta tecnologia e um ecossistema autossustentável. Talvez você esteja se perguntando como seria possível manter a coesão social de um grupo isolado por gerações em um metal suspenso no vazio. Esse é o ponto onde a tecnologia atinge o limite do comportamento humano. A psicologia do isolamento mostra que o confinamento prolongado altera os ritmos circadianos e a percepção de hierarquia e propósito. Em uma nave que viaja rumo ao desconhecido, o conceito de destino se dilui e o presente se torna o único horizonte possível. Construir uma civilização interplanetária exige, portanto, não apenas engenheiros de motores, mas arquitetos de sociedades capazes de persistir sem o feedback direto da cultura e do ambiente terrestre. Ao minerar asteroides, o objetivo seria transformar esses corpos celestes em depósitos de matéria-prima. O ferro, o níquel e a água congelada que encontramos lá fora seriam a moeda de troca para a expansão. Mas minerar no espaço não se parece com a mineração na Terra. Não há solo para escavar da maneira tradicional ou rasar rochas giratórias que exigem sistemas de fixação precisos. Qualquer erro de cálculo pode enviar detritos em alta velocidade contra a infraestrutura, criando uma nuvem de lixo orbital
que ameaça a própria base de operações. A mineração espacial é, na verdade, um exercício de controle de estabilidade em um ambiente onde nada está parado. A radiação, por sua vez, continua sendo o fantasma que não podemos evitar apenas com mais espessura de metal. A exposição crônica aumenta o risco de doenças degenerativas a níveis inaceitáveis para missões de longa duração. A solução especulativa aponta para campos magnéticos artificiais que circundam a nave, tentando replicar a proteção que a magnetosfera terrestre oferece. Criar um mini escudo magnético exige energia de uma escala que ainda não dominamos, além de equipamentos que precisariam ser resfriados constantemente. Se a energia falhar, a tripulação fica exposta a tempestades solares que podem ser fatais em poucas horas. A sobrevivência fora da Terra não é uma conquista pontual, é uma vigília ininterrupta. Terraformar um planeta como Marte é a tentativa final de trazer a Terra para o espaço. O processo, porém, exige uma escala de tempo que ultrapassa a vida de qualquer indivíduo ou nação atual. Estamos falando de alterar a pressão atmosférica e a temperatura global, transformando um deserto congelado em um sistema complexo capaz de sustentar vida sem suporte externo. A maior dificuldade não é a tecnologia de liberação de gases, mas a manutenção desse equilíbrio ao longo de séculos contra a tendência natural do planeta de perder sua atmosfera para o espaço. É uma luta contra a termodinâmica de um mundo morto que, por natureza, resiste a ser transformado. A busca por contato extraterrestre, dentro dessa lógica de expansão, surge como a variável mais imprevisível. Se a humanidade conseguir se estabelecer em outros sistemas, a nossa presença ali mudará o que significa ser humano. Não seremos mais uma espécie de um único planeta, mas uma espécie distribuída, cujas variantes biológicas e culturais começarão a divergir devido à distância e ao tempo. O isolamento, que antes temíamos, torna-se o principal motor da nossa diversificação. Se encontrarmos vida, a nossa própria relevância será testada. Se não encontrarmos, teremos que aceitar a responsabilidade total de sermos os únicos mantenedores da complexidade biológica no universo. A transição para uma civilização interplanetária exige um salto de consciência que precede o tecnológico. Durante décadas, focamos na eficiência das máquinas, mas negligenciamos a fragilidade da nossa própria arquitetura biológica. O maior desafio não é o combustível que nos leva para fora, nem a proteção que nos mantém vivos, mas a nossa capacidade de viver sem o respaldo da Terra como berço e provedora. Descobrimos que, quanto mais avançamos em direção ao vazio, mais dependentes nos tornamos da precisão dos nossos sistemas de sobrevivência. No fim, a exploração espacial nos obriga a encarar um espelho. Cada peça da nave, cada ciclo de purificação de ar, cada tentativa de gerar gravidade artificial é um lembrete de que a natureza, como a conhecemos, é um luxo que a Terra nos fornece gratuitamente. Para ocupar o espaço, precisamos aprender a simular essa natureza artificialmente, com uma margem de erro quase nula. O futuro da humanidade no espaço não será marcado por uma grande vitória final ou um momento de descoberta épica. Ele será construído no silêncio da manutenção diária e na persistência de uma espécie que aprendeu, após muito custo, que o sucesso fora de casa depende inteiramente de transformar a si mesma para caber em um ambiente que nunca foi feito para nos receber.